Pessoal, primeiramente, muito obrigado aí a presença de todos. Deixa eu contextualizar o que está acontecendo aqui, né? Desde que nós já estamos, né, no nosso 8º mês de pandemia, e a vida virou pelo avesso no começo, lá por março, no começo desse ano. Eu e os meus orientados acabamos não nos encontrando mais, e aí começamos a fazer uma vez por mês um encontro virtual aqui, para saber o que está acontecendo, para botar em dia, além das reuniões de orientação, para ter um momento um pouco de grupo, né? Para bater papo e para alguém contar alguma coisa sobre algum assunto interessante, contar alguma coisa que achava relevante. E agora essa é a primeira vez que a gente vai expandir, então, essa reunião. Então, convidamos o Eric para contar o que ele tem feito aí em Santa Maria, e com isso ele já trouxe todos os, como ele disse, os orientados dele e também os alunos do curso de graduação. E de quebra ainda ganhamos o Inmetro e o TFPE. Não, o Márcio está o FT. Nunca lembro, Márcio, é T ou F antes? É o T. O TFPE. Isso. Então já estamos começando a fazer o link sul-sudeste da acústica. Eu acho que é até interessante, a gente pode criar uma rotina aí de uma vez por mês se reunir e fazendo um rodízio de quem se apresenta, mas chamar, então, mais os colegas, talvez, da UFSC, o FRJ, e ir subindo aí o FMG, e criando um evento aí mensal para reunir os acústicos. Quem tiver alguma coisa interessante para contar, a gente vai organizando isso. Então, fica aqui essa ideia jogada ao ar, mas a ideia hoje é que o Eric apresente, então, o que ele tem feito, e uma coisa bem informal, né? E aí depois a gente abre para discussão. Aí fica todo mundo à vontade para comentar, perguntar. É isso aí. Joia. Posso? Deve. Eu vou fechar meu microfone. Eric, você comanda agora. Ok. Que responsabilidade. Bom, não, aproveitando o que o Bruno falou, né, eu acho, primeiro, agradecer o convite. Acho que o Bruno e eu, e a gente da UFSM também, o Paulo, a gente já tem colaborado já faz um tempo, né, trocado aí banca, trocado figurinha em vários trabalhos, e acho que é legal a gente aprender um pouco que a gente pode cortar um pouco as distâncias grandes que a gente tem no Brasil, né, de viajar e tal, de fazer encontros e talvez tentar alavancar essa parte de fazer alguns encontros para discutir um pouco as pesquisas que a gente está fazendo de forma virtual. Então, acho bem legal que a gente talvez dê sequência nisso no futuro e faça esse tipo de encontro uma vez por mês. E né, eu convidei o pessoal do Inmetro, porque eu sempre lembro deles, assim, né, quando começou a pandemia, a gente começa a lembrar dos amigos que estão longe também. Achei legal convidar, porque eu sabia que eles já tinham feito também trabalho com essas coisas de medição in situ, que a gente vai falar hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela, e eu vou começar compartilhando, talvez, um aplicativo, depois eu vou me mexer para uns notebooks, e aí eu vou falar dos resultados nos notebooks. Mas vocês estão vendo a minha tela? Já? Sim, começou. Ainda não. Sim. Vai chegando devagar, então. Bom, deixa eu só dizer uma coisa. Então, eu vou apresentar, é bem informal, né? Não tenho, assim, 1 milhão de resultados para mostrar, tenho alguns. E se vocês tiverem qualquer dúvida, já pode parar e perguntar, que eu tento responder. Bom, esse trabalho, essa apresentação especificamente, ela é uma parte curta de uma apresentação que a gente fez para o Internoise desse ano, que foi virtual.
E o título do trabalho é esse aí, mas o que eu vou apresentar talvez tem bastante a ver com isso, mas já tem uns desenvolvimentos além do que foi feito nesse trabalho de Internodes. Então, essa história toda começou no ano passado já. Eu estava já querendo, talvez, trabalhar um pouco com essa coisa de usar arranjo para medir absorção. E eu falei com o Efraim Fernandes, que é professor na DTU, durante o congresso, o ICA na Alemanha, e eu já estava mais ou menos certo ali no final de setembro que eu iria passar um mês lá trabalhando na DTU. E aí, o processo todo, no final das contas, desde setembro até fevereiro, que foi o mês que eu passei lá, eu tentei desenvolver um pouco 3 frentes antes de chegar lá, né? Uma das frentes que eu tentei desenvolver foi fazer uma proposta do que eu ia fazer nesse um mês lá, uma proposta bem, como é que eu vou dizer, bem, sem muitos detalhes, assim, era uma proposta de uma página sobre o trabalho que eu ia fazer. Eu tentei me familiarizar bastante com os métodos que eles usam para medir absorção com arranjo de microfone, né, até para poder fazer bem a proposta. E eu tentei desenvolver também já algumas rotinas de simulação, para não chegar lá e ter que fazer tudo, né? Então, eu já cheguei lá com algumas rotinas prontas, então parte do que vocês vão ver do desenvolvimento que está nesse trabalho foi feito antes, e uma boa parte já foi feito lá, né? E eu preciso dizer para vocês, já fazendo uma confissão, e talvez uma confissão útil para todo mundo, eu precisei dar uma boa atualizada nos meus conhecimentos de álgebra linear, né? Porque os métodos que a gente vai ver aqui usam bastante isso, e eu já tinha percebido um pouco a minha deficiência, e eu fui atrás de dar uma sanada nesse problema. Mas vamos lá. Então, o trabalho tem a ver um pouco com usar arranjo de microfone para medir a absorção ou a impedância acústica de materiais. Particularmente, a gente está muito preocupado com medir a difração nas bordas da amostra, né, o efeito do fato da amostra ser finita, e a gente tem o plano de estender esse tipo de framework de trabalho para medição de difusão, né, não só de absorção. Eu vou pedir, se vocês, por algum motivo, pararem de me ver, tentem me avisar, porque eu estou com a tela maximizada, tá? Então, eu não estou vendo vocês na reunião. Bom, a ideia é a seguinte, né? A gente tem, eu tenho uma cena acústica aqui na esquerda, né? A ideia é que a gente quer investigar o efeito da difração nas bordas da amostra, usando técnicas de decomposição do campo acústico. Tá? Como essa apresentação foi feita com Internoise, ela está toda em inglês, mas né, acho que dá para ler legal. E a gente usa o arranjo de microfone para extrair informação do campo acústico e tentar reconstruir quantidades do campo acústico, como impedância de superfície, absorção, pressão sonora, intensidade e outras coisas. Esse estudo, no caso, é um estudo só com simulação, até por causa da pandemia não deu para fazer experimento ainda, embora as coisas estejam se movendo agora nessa direção, mas para deixar o pessoal do Inmetro bem desapontado, não vão ter o que certificar, tá, Zimar e Massarani, só tem simulação. As simulações, no entanto, são parte de uma coisa que eu já usava, elas usam elementos de contorno, na verdade é um método simplificado de elementos de contorno, mas é um método que a gente consegue simular amostras finitas e pegar esse efeito de difração nas bordas. Tá? E a ideia aqui é a seguinte, né, o pipeline do trabalho é que a gente tem uma amostra que ela está nessa cena acústica aqui à esquerda, ela está em cinza aqui no meu piso, aqui no Z igual a 0, né, acho que dá para ver ali, tem uma bordinha preta e é uma amostra cinza. A gente tem um arranjo de microfones que a gente usa para
medir o campo acústico espacialmente, então a gente vai tomar medições no espaço aqui, né, do espectro sonoro, e essas medições elas podem ser feitas tanto com um arranjo comercial pronto, ou simplesmente, se você vai medir resposta ao impulso, você pode escanear o campo acústico, né, pegar o microfone, medir nessa posição, mover o microfone para a próxima posição, medir nessa posição e tomar essas medidas sequencialmente, né. Então a gente usa a informação espacial que a gente mediu. Eric, deixa eu fazer uma pergunta. Pode Parece falar. que tem 2 níveis de microfone, é isso? Isso, esse arranjo é um arranjo que a gente chama double layer, né? Ele tem 2 camadas de microfone, e a gente precisa dessas 2 camadas para diferenciar entre a onda incidente e a onda refletida, por isso que ele tem essa coisa aqui. Mas isso não, esses métodos que eu vou falar, eles são independentes do arranjo que você usa. Então você pode usar virtualmente qualquer arranjo, depois eu vou mostrar algumas alternativas ali na frente. Ou seja, você pode usar qualquer arranjo desde que ele seja tridimensional, que permita você separar. Exato. E vinda. Uhum. Exatamente. Bem, então a gente usa a informação espacial aqui, coletada com arranjo, né, para fazer uma estimativa dessa figura aqui. Ela é uma figura representativa, não se preocupem muito com o que ela quer dizer, mas basicamente é o espectro no domínio do número de onda, né, então é uma coisa que talvez nem todo mundo esteja acostumado, né, na audiência, mas a gente vai para o domínio espacial, que a gente tomou aqui a medição com arranjo, para um domínio do número de onda. Então a gente vai ter uma informação função de K, que é o número de onda. E esse número de onda, ele guarda uma informação de direção de viagem da minha onda sonora, né? Então, basicamente, eu vou saber, para várias direções, qual é a amplitude complexa da minha onda sonora. E eu uso essa informação do domínio aqui do número de onda para reconstruir quantidades do campo acústico. Por exemplo, eu posso reconstruir a impedância na superfície da amostra e calcular a absorção, que é o que vocês estão vendo aqui na figura, ou eu posso reconstruir, por exemplo, pressão sonora, intensidade, e tentar enxergar aspectos espaciais do campo acústico. Bom, como é que a gente faz essa estimativa, né? Como é que a gente sai do domínio espacial e vai ali para o domínio do número de onda, né? A gente tem um arranjo de microfones, e aqui eu já vou fazer uma matemática bem básica. Eu vou tentar não entrar em muitos detalhes, tá? Para não deixar esse negócio super chato, e aí se depois alguém tiver curiosidade, a gente pode entrar em detalhes com mais profundidade, tá? Mas a gente tem um arranjo de M receptores aqui, né? Então eu vou ter, por exemplo, esse arranjo aqui, se não me engano, ele tem 240 receptores, algo assim, tá? Mas esse arranjo pode ter qualquer formato, tá? Eu vou fazer uma projeção, né, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados que eu medi aqui no espaço e vou tentar encontrar a projeção desses dados espaciais aqui no domínio do número de onda. E para fazer esse domínio, um jeito simples de explicar isso é que eu vou criar uma esfera, né, de pontos, e a princípio essa esfera ela vai ter raio 1, e ela só vai conter as direções. Então, cada bolinha dessa aqui, ela contém uma direção de chegada da minha onda sonora. Então, por exemplo, se a minha fonte estiver em cima, né, da minha amostra, esse polo norte aqui da esfera representa as ondas incidentes, e o polo sul aqui da esfera representa as ondas refletidas. E eu crio essa base aqui com L direções, tá? E geralmente o que eu tenho é que o número de direções que eu crio na minha base é muito maior do que o número de microfones que eu tenho no meu arranjo, tá? Então, eu tenho duas opções, pelo menos, de modelagem. Isso aqui é um jeito de modelar o campo acústico, né? Eu posso considerar só as ondas sonoras, ondas planas propagantes, né, que é o que a gente está acostumado a estudar em acústica linear, bem acostumado. E nesse caso, essas ondas propagantes aqui são representadas aqui por essa esfera,
E eu falei que a esfera tem raio unitário, que isso representa as direções, mas na verdade, a esfera tem raio K, onde K é o número de onda da frequência que eu estou analisando. Então, se eu tiver, por exemplo, lá em 1000 Hz, a minha esfera aqui vai ter raio K, né, no número de onda de 1000 Hz, que, se não me engano, é 1,18, né, alguma coisa assim, radiano por metro. E alguém tem alguma pergunta? Uma observação, Eric, uma pergunta. Uhum. Eu me lembrei, no livro do Kutroff, tem ele mostra lá ele chama de redes recíprocas, se eu não me engano, que eu acho que é um gráfico parecido com esse aí, com a esfera, né, que você está mostrando, para mostrar o número de modos que tem até uma certa frequência. Acho que é exatamente isso aí, né? Exatamente. Tem aquela coisa de estimar a densidade modal, né? Isso. Exatamente. Aquele gráfico é feito no domínio do número de onda. Legal. Cara, eu só vi lá algum uso e agora tem outro. Esse negócio dá um nó na cabeça, assim, na verdade. Porque, enfim, tem uma série de passos, né? Vou fazer um comentário histórico, mas muito antes de harmônicos esféricos e ambisonics entrar na moda, o Kutroff já investigava arranjos esféricos para medir intensidade. Inclusive, o Martin Polo tinha lá na nossa sala dois arranjos que ele achou no porão, que o Kutroff tinha mandado construir para trabalhar com essas coisas. Então, você vê que... lá. Você vê que esse negócio de harmônicos esféricos já estava... Eu acho que o Kutroff não mexia exatamente com o Fourier esférico, né? Mas já estava aí. Já estavam pensando isso desde os anos 70. Joia. Bom, continuando então, né, a gente pode modelar o campo acústico só com onda plana propagante, ou a gente pode incluir as ondas evanescentes. Essas ondas evanescentes, elas trazem um pouco mais de informação para o modelo do campo acústico, e eu vou tentar explicar logo mais o que elas significam, mas basicamente a gente vai tentar estender essa esfera aqui além do número de onda K. E aí o que vai acontecer é que a gente vai ter ondas que vão decair em uma determinada direção. Por exemplo, a gente está aqui interessado nas ondas que decaem na direção Z aqui, na altura, né? Porque a nossa amostra está ali no chão. Então, uma vez que eu tenho esse dado espacial e que eu tenho esse modelo do campo acústico, eu vou usar um método de solução para estimar a amplitude complexa de cada bolinha dessas aqui do meu campo acústico. E essa amplitude complexa que vocês estão vendo aqui, né, na verdade a magnitude dessa amplitude complexa que vocês estão vendo aqui no gráfico de cores. Nesse gráfico aqui a gente tem aqui no hemisfério sul, né, as ondas incidentes, a gente tem no hemisfério norte as ondas refletidas aqui. Aqui vocês estão vendo a fonte principal, que está, nesse caso dessa simulação, está a 45 graus. Aqui a gente tem a onda refletida, a reflexão especular, a 135. E a gente tem uma série de lóbulos aqui, que são lóbulos associados à difração nas bordas da amostra. E eu sei que eles são lóbulos desse tipo, porque quando eu diminuo ou aumento o tamanho da amostra, esses lóbulos eles vão mudando um pouco de intensidade, né, e vão aparecendo em posições ligeiramente diferentes ali no nosso espectro aqui, o PK, né, estimado. Bom, como é que a gente, então, calcula essas amplitudes complexas, né? Quando a gente usa arranjos aí regulares, né, nos quais os sensores eles estão uniformemente espaçados, a gente pode usar a transformada espacial de Fourier, né, que basicamente é a DFT que a gente usa, só que em duas dimensões. A transformada espacial de Fourier, no entanto, ela tem alguns problemas de periodicidade, né? Ela vai considerar, por exemplo, que o campo acústico ele é periódico, ou seja, o arranjo mede uma determinada porção do espaço e a transformada espacial de Fourier assume que nas posições adjacentes é o mesmo campo acústico, ele é periódico. E isso leva a certos problemas que são difíceis de contornar, né? Um dos primeiros métodos que foi proposto lá na década de 90
para usar arranjo para medir absorção, usava a transformada espacial de Fourier, e um dos grandes problemas é que a amostra tinha que ser consideravelmente maior do que o arranjo, que levava à necessidade de medir amostras mais ou menos do tamanho das amostras que a gente usa para medir lá em câmara reverberante. Uma alternativa para resolver esse tipo de problema é resolver o problema inverso. E aí entra aquela história de álgebra linear que eu estava comentando no começo da apresentação. Né? O que é o problema de álgebra linear? Né? A gente tem o vetor de pressão medido no espaço pelo arranjo. Então, esse P aqui, ele é um vetor, ele representa basicamente a amplitude complexa da pressão medida por cada microfone que está no arranjo. Então, a gente pega essa amplitude complexa numa determinada frequência e empilha, né, todos os microfones numa sequência. A gente tem que essa pressão medida, ela vai ser composta aqui por uma matriz H, que a gente chama de Sensing Matrix, é uma matriz de sensibilidade, vezes um X que eu quero estimar, mais um termo de ruído, já que toda medição tem ruído, né? E na simulação não é diferente, a gente consegue adicionar ruído na simulação para simular exatamente um cenário acústico bem realista, tá? Essa matriz de sensibilidade, ela nada mais é do que composta aqui por uns termos de onda plana. Então, ele é um E na menos J KR, né, basicamente. Só que, talvez um pouco diferente do jeito que a gente está acostumado a lidar com K e com R, o K e o R, aqui eles são vetores tridimensionais, porque cada K desses aqui, né, K1, K2, até o KL, eles vão representar direções de propagação aqui nessa esfera, e cada R desses aqui é uma coordenada de um microfone que eu tenho no meu arranjo. Então, vocês estão vendo aqui na linha dessa matriz, eu varrer todas essas diferentes direções de propagação, e na coluna da matriz, a gente está varrendo o arranjo, certo? Então, o que esse modelo de campo acústico está fazendo é basicamente tentar descobrir quais são as amplitudes complexas dessas ondas planas aqui, que melhor descrevem aqui o meu dado medido. Tá? Isso é o que está na maior parte dos trabalhos sobre medição de absorção da DTU, né, usando apenas ondas planas propagantes aqui, como eu mostrei na esfera. Quando a gente vai usar onda plana e onda evanescente, a gente tem que ir um pouco além da esfera, tá? Então, tem o que vocês estão vendo aqui é uma extensão daquela esfera, né? Eu quebrei a esfera em 2 pedaços, e aí eu tenho essa parte aqui que forma, né, a semisfera, né, em laranja e em azul. Em laranja é a onda incidente, em azul a refletida, e a gente tem um plano aqui de pontos que vai além do raio da esfera, né? E esses números de onda que estão além desse raio da esfera, né, elas vão ser computadas como ondas evanescentes, ou seja, são ondas que vão decair de amplitude na direção Z aqui. Tá? A gente não está considerando onda evanescente na direção X, nem na direção Y, só na direção Z. Tá? E esse tipo de proposta aqui é baseado nesse trabalho do Hall, de 2019, que, por sua vez, é baseado é trabalho do mesmo autor, né, mas baseado nesse SONA, nesse algoritmo SONA, que é um algoritmo chamado de Statistically Optimized Near Field Acousticography. Tá? No artigo, desse artigo original de 2019, tem pouquíssimo detalhe sobre o uso de onda evanescente, e pouquíssima até exploração do tipo de informação que a onda evanescente traz para esse tipo de aplicação de medição de absorção. Isso tem um pouco a ver agora um pouco mais com a minha contribuição dentro desse projeto. Tá? Até curioso que lá quando eu estava na DTU em fevereiro, a gente estava olhando de novo esse trabalho, tinha 3 pessoas olhando esse trabalho, e a gente, as 3 pessoas, de maneira mais ou menos independente, foram atrás de tentar entender o que ele queria dizer com o uso de onda evanescente no trabalho, e basicamente tem uma menção de onda evanescente no artigo inteiro, né? Então, não é uma coisa que ele simplesmente usa desse algoritmo SONA aqui, mas não foi uma coisa que entrou em detalhe. Bom, como é que a gente estima, então, esse X, né? A gente usa, a gente
tem um problema inverso, que é um problema mal condicionado, né? E por causa disso ele requer regularização. Então, geralmente o que a gente tem, né, é que essa matriz H aqui, ela tem muito mais colunas do que linhas, né? Então a gente tem muito mais L do que M, tá? Então é uma matriz que fica retangular, e por ser uma matriz retangular, ela não tem uma inversa analítica. A gente precisa calcular a inversa com regularização, tá? E basicamente o que a gente está fazendo agora é resolvendo o problema que a gente chama de problema de Tikhonov, né? Que é uma minimização. A gente quer achar o x que minimiza esse argumento aqui, né? E basicamente o que a gente tem dentro desse argumento aqui é o hx menos p, que é basicamente você passar aqui do modelo, né? Passar o hx para o outro lado e tirar a norma 2 desse negócio ao quadrado, né? Basicamente você vai estimar um menos o outro e tirar a norma 2. O que é um menos o outro, né? Quando eu faço hx menos p, eu estou descontando o que eu medi do meu modelo. Então eu estou calculando a norma residual entre o meu modelo e a minha medição, né? E eu tenho um parâmetro aqui, que é um parâmetro de penalização, que mantém a norma da minha solução sob controle. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é calcule a mínima diferença entre modelo e medido, que mantém a norma da solução com a mínima energia possível, né? E eu preciso achar um jeito de escolher esse lambda aqui, tá? Um jeito otimizado de escolher esse lambda. E a gente escolhe esse lambda baseado no critério de curva L. Esse critério está bem descrito na literatura. Não é o único critério, mas é um critério bem robusto. E esse critério de norma L, basicamente, a gente consegue, depois que calcula o singular value decomposition das matrizes, a gente consegue plotar um gráfico que tem no eixo Y aqui a norma da solução e no eixo X a norma residual, né, o modelo menos o que foi medido, e esse gráfico, geralmente, ele tem um formato de um L, né, e depois que a gente computa a curvatura dessa curva azul aqui, a gente consegue estimar o ponto de inflexão, que é mais ou menos, ele vai aparecer mais ou menos por aqui, que é o ponto que mantém a solução no mínimo e o resíduo no mínimo. Então, é o ponto ótimo de solução do meu problema. Isso tinha rotinas lá implementadas já, um grande toolbox implementado em MATLAB. Eu estava trabalhando em Python na época, então eu tive que implementar esse critério de curva L em Python meio que do zero, né, baseado no que tinha implementado em MATLAB. Qual que era esse toolbox de MATLAB? Eu não sei dizer de cabeça, Bruno, mas é fácil de achar. Eu tenho ele aqui e eu posso mandar depois, mas o nome agora eu não sei te dizer de cabeça. Era uma coisa lá da DTU. É uma coisa da DTU. Era deles mesmo. Mas tem na internet, mas foi implementado por esse cara aqui, que é o Per Christian Hansen, que é professor da DTU Compute, que é cara de computação, assim. Tá? Mas, tipo assim, meio que lá todo mundo conhece esse negócio, porque o cara é de lá também, né? O livro é muito bom, esse livro. Acho que no começo é um pouco assustador, mas depois que você começa a pegar o jeito da coisa e ler com calma, é um livro muito bom, né? Muito didático e fácil de entender. Tá? Mas depois eu posso procurar o toolbox e mandar aqui no chat. E uma vez que a gente encontrou essa amplitude complexa aqui, que descreve bem o nosso modelo, a gente pode usar essa amplitude complexa para reconstruir quantidades de campo acústico, como pressão sonora, velocidade de partícula, e particularmente quando a gente mede a absorção, a gente está interessado em reconstruir na superfície da amostra, né? Eu posso lembrar vocês aqui que o nosso arranjo, ele não está colado na superfície da amostra, ele está a uma certa distância da superfície da amostra, né? Como é natural de toda medição de absorção, né? O nosso sensor, ele nunca encosta na superfície da amostra, mas a gente quer quantidades na superfície da amostra. Então, a gente precisa usar algum método para usar o que a gente mediu
para poder reconstruir essa quantidade aqui na superfície da amostra. E geralmente é o que a gente faz, a gente estima o X, né, que é a amplitude das ondas planas, e aí usa esse X para reconstruir a impedância de superfície num grid pequeno de pontos na superfície da amostra. Nesse estudo, talvez eu não consiga mostrar todos os dados aqui, mas nesse estudo a gente utilizou diversos arranjos, né, arranjos que eles têm, que a BIK tem, né, comercial, que é esse arranjo pequenininho, arranjo que a gente podia fazer lá escaneando, mas não deu tempo de fazer experimento, e a gente tem também arranjos aleatórios, né, que cobrem bem aqui o espaço tridimensional. Esse experimento aqui eu fiz in situ, né, com a Melanie Nolan lá na Suécia, mas usando um robô, né, que vai mexendo o microfone no campo acústico, né, e toma quase 300 medições do campo acústico perto de no caso era um teto absorvedor numa sala de aula. Só para mostrar que o método é independente do tipo de arranjo que a gente usa. O resultado não, mas o método sim. Eu também tenho já alguma experiência com medição de absorção in situ usando a sonda PU. Então, dados de simulação de sonda PU foram usados para corroborar o que a gente estava vendo, né? Eu já tinha um senso maior sobre o que esperar na medição com a sonda PU. E vocês não vão ver esses dados aqui, mas eles foram publicados nesse artigo do Internoise. E a gente tem alguma confiança nessas simulações, porque eu já fiz muito experimento e simulação usando sonda PU, nesse tipo de framework aqui, de medição de impedância. Para modelar o campo acústico, a gente está usando um método simplificado de elementos de contorno, então a gente pega a nossa superfície da amostra, quebra a superfície em vários elementos, e usa esse algoritmo de elementos de contorno para calcular a pressão na superfície e depois o campo acústico total aqui na posição dos receptores. E dá para simular diversos tipos de materiais, com diversas espessuras e quantidade de absorção. Então a gente tem simulação de material pouco absorvente, muito absorvente, com diferentes tamanhos, com diferentes ângulos de incidência, e também com diferentes relações sinal-ruído. A gente consegue adicionar ruído, né, à nossa simulação. Né? A gente adiciona um ruído gaussiano à nossa simulação, simulando um ruído que a gente teria numa medição que a gente faz de verdade, né, porque o sensor vai ter algum ruído eletrônico ou algo do tipo. Só para mostrar um resultado, né, só o que ele significa, né, a gente tem o espectro calculado, a gente pode interpolar esse espectro do número de onda lá, o nosso X a gente interpola, e a gente plota aqui a cor como uma função do ângulo de elevação e do ângulo azimuth. Isso aqui só vale para as ondas planas propagantes, para a onda evanescente eu tenho que plotar de outro jeito. Mas aqui, basicamente, no hemisfério sul, eu tenho tudo que foi incidente na amostra, e no hemisfério norte, o que foi refletido. E aí o que a gente acaba vendo tipicamente, né, é a onda incidente, a reflexão especular e uma série de lóbulos ali que tem a ver com a difração, tá? E eu acho que agora, não sei se tem alguma dúvida, mas eu posso mostrar também alguns resultados que vão um pouco além disso. Então eu vou interromper aqui. Eric, seria interessante você comentar, você falou dos resultados de sonda PU. Acho que primeiro, nem do meu lado aqui, nem todo mundo conhece, se pudesse só o que é a sonda PU e depois... Me dá um minuto. Eu não tenho nenhuma imagem disso preparada na apresentação, mas eu tenho... Tranquilo. E também aí fazer uma breve discussão do porquê usar arranjo e não sonda PU. Ok. Vamos deixar a primeira pergunta para agora e a segunda pergunta para depois. Pode ser? Mano, tudo bem. Aí você guarda ela e me lembra se eu esquecer.
Ok, sonda PU. Aqui tem uma boa imagem da sonda PU. Ok. Estão vendo aí a minha tela, né? Estamos sim. Tá, beleza. A sonda PU é um sensor, né? É um pouco diferente de um microfone. Na verdade, é um sensor híbrido que tem um microfone dentro, né? Mas ela também mede velocidade de partícula, né? Então, a gente consegue, com esse tipo de sensor aqui, medir a impedância diretamente. Basta a gente dividir a função de transferência entre pressão e velocidade de partícula, né? E, não sei se eu tenho, aqui eu tenho o princípio de funcionamento dela. O sensor que mede velocidade de partícula, ele funciona por anemometria de fio quente. Então, basicamente, a gente tem uma base aqui de silicone, e a gente tem dois fiozinhos, vocês estão vendo aqui, uma foto microscópica, né? São dois fiozinhos bem pequenos e finos, se não me engano, na época era de platina, isso aqui é de 2007, 2008, algo assim. A gente passa uma corrente contínua aqui pelos fios, esquenta os fios, e quando a onda sonora ela sopra numa determinada direção, ela sopra não, né, ela oscila nessa direção, ela esquenta, ela muda a temperatura dos fios, né? E ela muda a temperatura dos fios fora de fase. Então, o fio de cima esfria mais rápido, depois o fio de baixo esfria, e essa mudança de temperatura é oscilatória, assim como a onda sonora é oscilatória. E aí, por essa mudança de temperatura, a gente mede a mudança de resistência nos fios, e aí consegue medir a velocidade de partícula, né? Então, o sensor PU, com o sensor PU, a gente consegue acesso à medição da velocidade de partícula, que é uma coisa que a gente só tem acesso indireto com microfones, né? A gente só consegue medir, na verdade, o gradiente de pressão com os microfones, medido com 2 microfones espaçados, e isso é uma medição indireta da velocidade de partícula, que a ideia é que a gente tem uma medição direta da velocidade de partícula. Fica claro assim, eu acho, né, Bruno? Ou você precisa de mais detalhes você acha que dá para dar mais detalhes? É isso mesmo. Isso é interessante saber, então, que com isso você já consegue medir diretamente a intensidade, né? Exatamente. Desde que tudo esteja calibradinho, consegue medir direto a intensidade. Com a impedância é mais fácil, você consegue fazer uma calibração relativa em campo livre. Mas com a intensidade não, você precisa de uma calibração absoluta para poder medir a intensidade. Você sabia que agora tem uma concorrente para o microfone? Sabia, recebi mensagem essa semana, inclusive. Pelo jeito ele está mandando mensagem para todo mundo, né? Acho que sim. Interessante. Então temos mais um monopólio de sondas PU no mundo. Acho que deve ter morrido a patente, né? Depois de alguns anos, e aí já temos empresas aí fazendo sonda PU. Isso aí. Bom, eu vou compartilhar então agora a minha tela inteira, que daí eu tenho uns notebooks aqui para mostrar. Ok. Bom, olha só, né, isso aqui eu vou tentar mostrar de um jeito bem simples, tá? Sem muita preparação, não deu tempo. Então, basicamente, o que vocês vão ver na sequência é a fonte, né, uma cena acústica que tem uma fonte, a gente tem uma amostra que mal dá para enxergar, porque ela é bem pequenininha, ela tem 30 centímetros de largura só, e a gente tem o arranjo aqui representado por esses pontos em azul, tá? E eu faço todo o processo lá de decomposição do campo acústico, que não faz nem muito sentido mostrar agora, e basicamente o que tem nessa cena aqui é uma reconstrução do campo acústico. Então, basicamente, eu medi com o meu arranjo, né, que é plano ali, e o plano está paralelo à superfície da amostra, e eu quero reconstruir agora o campo acústico no plano vertical, para poder tentar enxergar
um pouco como é que é o processo de difração, por exemplo, nas bordas da amostra, né? Então, esses arranjos, essa quantidade de sensores aqui são sensores virtuais agora, nos quais eu estou reconstruindo o meu campo acústico. E eu vou comparar com uma simulação, né, já que eu estou falando de experimento simulado, eu vou comparar com uma simulação direta, feita lá em elementos de contorno, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, ó, nesses color maps aqui, a de baixo é o campo acústico de referência, é a pressão sonora, né, perto da minha amostra. Então, aqui em cinza, a gente tem a superfície da amostra, aqui em preto teria um baffle rígido, e a escala de cores aqui é a magnitude da minha pressão sonora, que eu calculei lá com elementos de contorno, né? Então, eu estou tomando aqui um plano XZ, né? No espaço, eu tenho uma amostra pequena, de 30 centímetros de largura, e eu estou tomando isso aqui no y igual a zero, né? Então, esse plano XZ aqui em y igual a zero. E eu estou aqui bem perto do meu arranjo. O meu arranjo, ele ocupa uma posição aqui no espaço que varre desde o começo aqui da figura até o final, aqui na direção X, mas que varre posições aqui que vão de cerca aí de 1 centímetro até 3, 4 centímetros na minha figura, tá? E essa figura de cima é o campo acústico reconstruído aqui na frequência de 1000 Hz. Então, eu tenho a pressão sonora reconstruída, né? E dá para enxergar, né, que a gente tem uns efeitos aqui de difração perto da borda, no qual a gente tem um contorno aqui da pressão mudando, e a minha reconstrução consegue pegar isso mais ou menos bem, consegue pegar posições do campo acústico que tem menor pressão, que tem maior pressão, e reconstrói o campo acústico com alguma exatidão, né? Quando eu reconstruo a intensidade, vocês estão vendo aqui, é a mesma coisa, tá? Eu tenho os vetores de intensidade nesse plano XZ, e isso aqui é bem interessante, porque a gente consegue também reconstruir a intensidade, e a gente consegue observar, né, que a intensidade, no final das contas, ela tem uma certa circulação por causa do efeito da borda aqui da amostra, né? Então, o que acontece, né? A onda está vindo lá de cima, né? Ela incide aqui na superfície da minha amostra, mas como a gente tem uma mudança abrupta aqui de impedância, aqui de um material poroso e aqui de uma superfície rígida, acaba que a gente tem uma descontinuidade de impedância que causa esse efeito aqui de circulação. Então, parte da energia que está chegando aqui na amostra, e que vai incidir na superfície da amostra, essa parte que vem aqui para a borda, ela acaba sofrendo uma circulação e voltando aqui, né, para a minha amostra. Dá para ver que não é igual, né, a reconstrução do campo acústico não é igual, mas qualitativamente ela consegue pegar os efeitos de difração, o que é uma coisa muito interessante, porque eu não conheço nenhum trabalho que está investigando esse tipo de coisa no momento, né, que tenta enxergar o campo acústico de maneira espacial. A gente conhece bem o efeito da amostra ser finita, a gente tem vários experimentos de câmara reverberante, in situ, com amostra finita, bem documentados, assim, com experimento, com simulação. Aí a gente sabe que o tamanho infinito da amostra tem um efeito, que esse efeito se expressa de uma determinada maneira, mas a gente nunca conseguiu enxergar muito bem o campo acústico ao redor da amostra, né? E ter esse tipo de informação reconstruída a partir de uma medição de um arranjo é muito interessante, porque, obviamente, a gente não vai ter acesso a fazer essa medição direta, né? É muito difícil que a gente consiga medir o campo acústico em muitas posições perto da amostra e fazer essa medição aqui de maneira direta. Isso aqui é muito custoso experimentalmente, né? Ao passo que medir com arranjo, a gente mede, reconstrói e consegue obter informações sobre o fenômeno, né? E, obviamente, eu mostrei para vocês, né, que eu estava interessado em calcular a absorção, então aqui eu tenho um comparativo entre a absorção de referência, que eu sei, é o material que eu prescrevi para minha simulação, e o reconstruído. Também não é igual, né, a gente tem efeitos de ruído,
especialmente ali em baixíssima frequência, o ruído começa a dominar muito, porque a velocidade de partícula na superfície da amostra vai ser bem pequena, que a absorção é pequena, e aí a gente tem problemas para reconstruir velocidades de partícula que são muito baixas, que é um problema que a gente já conhece há algum tempo, tá? Uma outra coisa... Posso fazer uma pergunta rápida? Claro. Esse último campo de intensidade bem interessante, reconstruído, que você está mostrando o vórtex da energia, ela é para um ângulo de incidência? Aqui a minha fonte está 0 graus, né? Eu só tenho uma fonte. É um efeito um pouco mais dramático quando eu ponho a fonte de incidência normal, tá? É mais fácil de ver, por isso que eu escolhi esse resultado para mostrar. Tá, mas na sua simulação você consegue colocar o ângulo que você quiser. Sim, sim. De alguma forma, talvez futuramente, compor ele como se fosse um comportamento de um campo de fluxo. Exatamente, e é uma das possibilidades com o arranjo, que você consiga, em um campo difuso, separar ângulos de incidência espacialmente, né? Então, é uma das vantagens, por exemplo, que tem sobre medições tradicionais in situ. Isso aí é uma frequência também. É uma frequência só, exatamente. Beleza. Obrigado. De nada. Deixa eu mostrar apenas mais alguns resultados aqui para vocês. Aqui eu tenho, por exemplo, o resultado de uma amostra aqui que tem 60 centímetros agora. Então, essa amostra é um pouquinho maior do que a anterior, mas, de novo, a fonte está aqui, acho que a fonte está aqui, nesse caso, deixa eu ver, 45 graus. Então, aqui eu já tenho uma incidência que não é incidência normal. E aqui eu tenho os mapas, e agora eu vou mostrar um pouco o efeito da onda evanescente, tá? Então, eu tenho 2 mapas de θ por φ aqui, tá? Esse primeiro mapa, ele mostra... Você consegue dar um zoom aí na tela? Consigo. Aí, legal. Não sei se ele distorceu a figura, mas tá bom assim? Tá bom. Joia. Bom, aqui a gente tem, então, o mapa θ versus φ, e esse primeiro gráfico aqui, ele foi feito com a decomposição usando apenas onda plana propagante. Então, eu só tenho aquela esfera que eu mostrei na apresentação. E esse segundo gráfico é a parte propagante, só que a decomposição foi feita usando onda plana e onda evanescente, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, né, é a fonte, aqui em 45 graus, vou mostrar aqui no segundo, que está mais fácil de enxergar, a minha fonte incidente original, a minha fonte, a minha onda refletida, né, estimada ali pelo arranjo, e eu tenho 2 pequenos lóbulos ali, que, honestamente, agora eu não sei se é um problema numérico da decomposição, ou se é, de fato, alguma difração que cai dentro do círculo de radiação lá de onda plana propagante, tá? Mas o ponto é que, usando a onda evanescente, eu consigo distinguir bem a onda incidente e a onda refletida na direção especular, né, usando a propagante e a evanescente. Quando eu só uso a onda plana propagante, eu perco a informação de onda evanescente, e o que parece que acontece é que essa informação de onda evanescente, ela volta para a minha esfera de onda propagante. Então, basicamente, o que eu estou enxergando nesse gráfico aqui é a minha onda incidente, aqui perto de 45 graus. Eu tenho a minha refletida aqui, que virou uma coisa meio quebrada, né, que parece que ela se quebrou em 2 lóbulos. E eu tenho uma série de lóbulos laterais que tem a ver com a difração, certo? Eu já volto nessa figura para mostrar, por exemplo, um efeito de uma amostra maior. Vocês vão ver que esses lóbulos aqui eles vão diminuir, tá? Mas aqui, comparando a onda, só a decomposição feita com só onda propagante com onda propagante evanescente, dá para ver que tem uma diferença bem dramática, né? E a gente pode plotar um gráfico aqui também, que é usando só a informação de onda propagante e evanescente. Aqui eu não tenho aquele outro da decomposição feito só com a propagante, mas aqui eu tenho basicamente
as ondas propagantes e evanescentes plotadas aqui em 2D, né? Então, aqui eu tenho o meu círculo de radiação, esse círculo aqui ele tem o raio K, né, que é o do meu número de onda. Tudo que está dentro do círculo é onda propagante, tudo que está fora do círculo é onda evanescente. Então, aqui eu estou enxergando que a minha decomposição, nas ondas refletidas ali, e um pouquinho na incidente também, ela achou uma onda, ondas evanescentes aqui que estão decaindo na direção Z, positiva, e na direção Z, negativa aqui. E aqui eu tenho um comparativo, né, das absorções. A curva preta é a curva de referência, a curva vermelha é da decomposição feita só com onda propagante, e da curva azul feita com onda propagante e onda evanescente. E aí, aparentemente, vocês olham assim, nossa, mas espera aí, a onda evanescente parece que está dando um resultado pior, né, porque tem esse efeito aqui de aumentar muito de amplitude aqui em baixíssima frequência, que é uma região que tipicamente a gente nem consegue medir muito bem com arranjo, e parece que a outra está um pouco melhor, mas eu vou mostrar para vocês que quando a gente vai medir, por exemplo, amostras talvez muito pequenas, eu vou ter que rodar tudo de novo, mas é rapidinho. Aqui eu estou medindo uma amostra que tem 30 centímetros de comprimento, né? Essa parte de carregar demora às vezes um pouquinho, aqui os mapas. Então, os lóbulos já mudaram de lugar, né? Mas tipicamente com a onda, usando a onda evanescente, a gente tem a onda incidente e a onda refletida e alguns outros lóbulos ali que caem dentro do círculo de radiação, tá? Se eu botar o mapa das ondas evanescentes aqui, a gente enxerga agora mais ondas evanescentes, né? Por causa da amostra ser um pouco menor, a gente tem o efeito da difração, e aí a gente tem uma estimativa já feita com a onda evanescente que já é consideravelmente melhor, né? E esse efeito acaba ficando um pouco mais dramático se eu aumentar a espessura da amostra, né? E deixar a amostra bem pequena. Agora eu tenho uma amostra de 10 centímetros. O tamanho é o mesmo. Vocês vão perceber agora que vai diminuir um pouco a energia, né, da refletida, já que a amostra absorve bastante. Nesse caso aqui, né, ainda devolveu com bastante energia, sim, porque a amostra é relativamente pequena, então a gente tem um pouco de difração. Aqui tem o mapa das evanescentes, né, já baixou bastante aqui, por causa da absorção, no caso dessa evanescente. Quando a gente compara aqui a medição do alfa, a gente vê que a medição com a onda evanescente realmente ela é bastante superior, porque o efeito de tamanho da amostra tem essa coisa de roubar um pouco de energia, né, quando a gente só considera a onda propagante, né. E por fim, acho que eu posso mostrar um caso aqui, que eu sei que está bem condicionado, que é uma amostra de 1 metro de comprimento, é uma amostra grande, nesse caso. Uma amostra bem maior, né? Tipicamente o arranjo é de 60 centímetros, então ele está dentro ali do comprimento da amostra. Dá um tempo para o Colab achar o meu Google Drive. Então, agora vocês percebem que os lóbulos mudaram bastante, e a gente acaba tendo um pouco mais de energia dentro do círculo de radiação, mesmo com a onda evanescente, porque a nossa amostra aumentou muito de tamanho, né? E aí a gente tem a informação da evanescente, e a gente tem a informação da absorção. Então, tipicamente é um pouco mais difícil medir amostras que têm baixa absorção, mas a consideração das ondas evanescentes é uma coisa que traz um pouco mais de informação para o campo acústico, e isso
pode ser benéfico em vários aspectos. Eu não sei se vocês têm perguntas. Agora acho que eu posso abrir formalmente para mais perguntas, porque da minha parte, em termos de resultado, assim, era basicamente isso que eu tinha para mostrar. Eu tenho muito mais coisa de resultado, mas eu acho que é isso que era o mais interessante, sem matar ninguém de tédio. Isso tudo só em um mês lá na Dinamarca? Não. Sim, me tranquei no túnel, né, do trem e fiquei lá. Não, Bruno, isso começou lá, na verdade, quando eu cheguei lá, eu gastei, eu já estava um pouco mais ou menos iniciado, assim, no que eu ia fazer, né, a parte esse processo todo de simulação, né, ele tem duas partes. Ele tem eu vou descompartilhar aqui por hora, depois se eu posso compartilhar de novo, né? Mas basicamente ele tem duas etapas. Ele tem uma etapa que é a simulação do campo acústico, né? E aí tem essa simulação feita com elementos de contorno, que é a mais sofisticada. Foi uma coisa que eu comecei antes. E tem outros cenários mais simples, como em amostra infinita, em amostra não localmente reativa, tem onda plana, tem onda plana em campo livre. São coisas assim, às vezes, para a gente se acostumar com o processo de decomposição, didáticas, assim, até. E uma boa parte disso eu implementei lá, uma parte eu implementei antes. E a maior parte do que eu implementei lá, naquele mês que eu estava lá, foi essa parte, só considerando a parte da regularização e a parte que considera a onda plana propagante. A parte de onda plana evanescente eu implementei depois que eu voltei, né? Então, já no período louco de pandemia, aqui. Bom, esse período louco aqui desse lado não dá para fazer muita coisa, não, além de gravar milhões de vídeos. Isso também foi feito. Eu acho que o filho te demanda bastante tempo também, né? Eu só tenho cachorro, então... Você tem o cachorro, né? O cachorro demanda um tempo, mas não tanto. Bom, pessoal, eu tenho algumas perguntas, mas eu quero deixar o pessoal participar aí. Quem tiver pergunta, fica à vontade. Ô, Bruno, eu tenho uma pergunta muito básica. Manda, Marcelo. Porque o que eu conheço, eu achei muito legal o que eu conheço um pouco de onda evanescente é uma onda que tem um fator elevado, alguma coisa que atenua com a distância. Exatamente. Eu vi ondas, tive contato com ondas evanescentes em dutos, que tem aqueles modos que não são planos, são superiores, e eles, abaixo de uma frequência de corte, eles são evanescentes, ou seja, você só percebe ele quando está muito próximo da fonte. É exatamente isso, Exatamente isso. Quer ver? E aí, os modos evanescentes seriam causados pela descontinuidade de impedância entre os diferentes materiais. Isso seria mais sentidos próximos? Uma coisa assim? Eu acho que só dá para sentir próximo, na verdade. E é exatamente isso que você falou, né? A gente tem o modelo do campo acústico, né? Que é o ENAJ, Kx, Ky e Kz. E esse Kz aqui, ele vai ser real se a onda for propagante, e ele vai ser imaginário se a onda for evanescente. Quando ele é imaginário, eu vou ter um J aqui e um J aqui, e aí eu tenho um termo de decaimento espacial. Tá? Então, se eu medir perto, eu consigo sentir essa onda evanescente. Se eu medir de longe, ela já decaiu ao ponto de cair ali na região de ruído, e aí eu não vou conseguir medir nada. É interessante que parece que ele é super necessário para fazer a construção. Sim. Aparentemente sim, especialmente quando a gente está falando de amostras que têm essa descontinuidade, né, que tem finitude, né, e a ideia, né, do projeto não é ficar só em amostras que são retangulares e lisas, né, e talvez usar o método para medir difusor, amostras que são irregulares, e aí a onda evanescente talvez seja bem importante na hora de considerar o que vai ser propagado para o campo distante, o que vai ficar só no campo próximo, etc. Muito legal, muito legal.
É legal que o Massarão já falou isso, que eu ia entrar justamente nesse ponto, né? Porque, no fim das contas, o que você está fazendo aqui é você está você está usando o arranjo não como um beamformer, mas sim como uma holografia. Como você disse, Exatamente. que era o Sona, né? Eu acho que esse que é importante frisar, que O você Sona, agora está fazendo toda a tua extração de informação a partir de dados de holografia e não de beamformer. exatamente. O Sona, ele está bem descrito num artigo de 2009, da JASA, do mesmo cara que fez o artigo lá de absorção. E o Sona tem umas peculiaridades, assim, né? O Sona, ele é meio otimizado para reconstrução, né? Para você, tipo assim, tentar medir uma superfície vibrante com uma máquina, e tentar reconstruir a velocidade na superfície dessa máquina. Então, o processo de inversão de matrizes, do método inverso, já é meio que direto para você reconstruir, né? E o caminho que a gente está tomando aqui é de fazer a decomposição, ter a informação do número de onda e usar essa informação para reconstruir, né? No Sona meio que faz um bypass, assim, nesse processo de decomposição e já vai direto para a reconstrução. Então, tem umas diferenças, assim, mas ele é extensamente baseado no Sona. Um outro problema do Sona é que o Sona, ele parte desse... acho que não estou conectado aqui, mas ele parte da geração daqueles pontos na esfera, né? E basicamente o que ele faz é... Só um minuto. Aqui. Basicamente o que o Sona faz, tá? É escrever um Kx e um Ky, né, no plano Kx-Ky aqui, e calcular o Kz a partir desse Kx e Ky. Só que esse Kx e Ky no Sona, ele é uniformemente espaçado no domínio do número de onda. E aí, quando você gera essa esfera aqui de onda radiante, a gente acaba com pontos da esfera aqui que estão um pouco cobertos por pontos de onda propagante. Então, tem regiões da minha esfera de onda propagante que eu não tenho informação. E eu propus um jeito um pouco diferente de fazer essa composição de onda propagante com onda evanescente, que tenta mapear essa esfera de um jeito, a parte propagante mapeando a esfera com equiangular, assim, né, deixando a esfera com toda a esfera bem coberta, e a parte evanescente também bem coberta. Não é Será uma, que tipo, não assim, era... uma ideia genial, é só uma ideia a mas mais. quando a gente está trabalhando com esfera, a distribuição equiangular não costuma ser boa, ela não é muito bem comportada. Né? Ligue talvez seria uma melhor... Pode ser, eu não cheguei a testar. Eu usei uma distribuição uniforme ali de pontos na esfera. Não sei se eu estou usando a palavra certa também, Bruno, equiangular, mas basicamente eu usei uma coisa que eu já tinha feito em Ray Tracing, que é decompor a minha esfera em uma série de pontos tal que não tenha mais ponto no polo do que ponto no equador. Ah, sim, então tá. Então você está ao contrário, porque equiangular significa que você está elevação e azimuth com a Tá, então eu mesma... usei o termo ao contrário. Eu quero dizer que o meu ângulo sólido é o mesmo. Ah, então tá. Então você está indo no... que aí Isso a aqui. clássica usada Aqui não, a né? distribuição de Fligg. Aqui a gente não tem isso. Aqui no Sona a gente tem mais pontos no polo, né? Por causa desse jeito de gerar. E falta informação aqui no grazing, né? Por perto de 90 graus, falta um pouco de informação. Ah, então tá bom. Era isso mesmo que eu ia sugerir. Uhum. O William chegou em cima da hora, então acho que agora é a vez dele fazer pergunta. William sou eu, será? Professor Will chegou para Maybe. perguntar sobre a janela de Henry. Agora ficou da pesada aí. Ó. Agora acho que eu vou sair. Ô, Eric, mas eu ia fazer uma pergunta de leigo. Eu imagino que essa inversão aí, né? Você comentou sobre a regularização de Tikhonov, né?
Isso aí já deve ter sido bem estudado, assim, em relação a, por exemplo, porque deve ter várias formas, né, de fazer essa inversão. Mas na prática, quando você tem os dados experimentais, você tem, né, que você tem ruído e tal, existem formas assim melhores, né, de fazer a inversão por causa das questões práticas? Ou isso já foi bem investigado pelo pessoal que estudou? O que eu posso te dizer? Só muta teu microfone, Márcio, acho que está voltando um pouco a voz aí. O que eu posso te dizer, Márcio? A simulação em si, ela já tem um ruído gaussiano adicionado, tá? E especialmente quando a gente usa essa solução aqui, Tico 9, ela tem solução analítica, tá? Quando a gente usa a solução analítica dessa minimização aqui, a gente fica um pouco mais suscetível, mas contrário do que você está pensando, suscetível a ruído, na verdade é meio que o contrário, você fica suscetível quando não tem ruído. É muito curioso isso, porque quando não tem ruído e você usa o parâmetro de regularização, você meio que, a regularização meio que ela vai interpretar partes do teu sinal como se fosse ruído. E aí você acaba com uma solução que em algumas frequências tem algumas descontinuidades, explode e acontecem alguns probleminhas desse tipo. Tá? Talvez seja um ruído numérico, algo assim. Na minha simulação, eu adiciono ruído gaussiano, como se fosse um ruído branco ao meu dado simulado, entendeu? Porque se não tiver, você tem um problema, né? Se não tiver, tem um problema. O que o Eric está querendo dizer é que quando você faz a decomposição, você vai pegar o HX e vai fazer uma decomposição desse H em singular values, né, em valores singulares. Isso, e aí você vai ver que alguns desses valores singulares, se você não tiver ruído no teu problema, eles vão para zero. E isso vai ser um problema para você tratar. Então, já ter ruído facilita a solução, o tratamento numérico dele. Exatamente, perfeito. E tem exatamente a ver com os singular values lá, né, os valores singulares que saem do SVD. E até esse problema é mais grave quando a gente tem onda evanescente. Porque quando a gente tem onda evanescente, a gente tem um termo que decai, e na hora que a gente tenta reconstruir, esse termo cresce, né? E aí se eu tenho um termo que decai, que tem um singular value que é muito pequeno, na hora que eu reconstruo, daí um abraço, né? A coisa explode valendo, né? Por isso que em baixa frequência é mais difícil reconstruir velocidade de partícula pequena, porque daí a gente tem um problema que tem esse comportamento de instabilidade, né? E aí quanto mais alta é a frequência aqui, o valor do número de onda aqui, além da onda propagante, mais difícil fica de regularizar bem o problema. E até o Sona e esse algoritmo que eu estou usando, ele tem uma série de truquezinhos lá dentro, que eu não entrei em detalhe aqui, porque eu achei que ia ser muita coisa também, para estabilizar bem a solução, né? Mas é isso, quando não tem ruído, a gente tem problema. E aí, tentando responder um pouco mais a tua pergunta, né, se tem um método melhor, etc., o que eu posso te dizer hoje, assim, no que eu conheço hoje, tá? Porque eu ainda não tive a oportunidade de fazer o experimento, de lidar com o dado experimental. Mas o que até que o Efraim me disse, né? A gente estava trocando uma ideia sobre medir com sensores mais baratos. E aí ele falou, o método em si, ele é bem robusto, né? Tipo, ele aguenta bem o tranco de medir com sensor barato, acho que não seja, assim, um sensor muito ruim, né? Tipo, que consiga ter alguma característica decente para medição, você consegue medir. O que importa muito é o método matemático em si, né? Usar bem a regularização, achar o parâmetro ótimo, etc., e fazer isso. Claro que medir com um BK da vida, né, vai ser melhor, porque você vai estar fazendo a medição mais precisa. Tá? Até por isso, eu acho que eles usam muito essas técnicas de escanear o campo acústico, ao invés de usar o arranjo com senta e lá vai pedradas microfones. Porque daí você tem um sensor muito bom que varre o teu campo acústico. Você gasta mais tempo para fazer, mas
deu para sacar assim, a gente é instituição de pesquisa, né, o tempo não é uma coisa que está nos preocupando tanto agora. A gente quer desenvolver os métodos, né, e aí esses métodos desenvolvidos a gente vai depois tentar otimizá-los para a situação mais prática, onde você vai ter de fato um arranjo, você vai ter problemas talvez de fase entre os sensores e todo aquele problema de instrumentação que a gente já conhece mais ou menos bem, né. Agora, esse problema aqui, né, esse argmin aqui, ele tem solução analítica, e a solução analítica desse problema, ela é um pouco mais sensível ao fato de não ter ruído, do que se eu usar algum solver que tem alguma otimização dentro. Por exemplo, tem lá no Python, tem o sklearn, tem lá o read regression, né? E o read regression aceita exatamente esse problema, ele aceita um parâmetro de regularização. Dá para fazer com um número complexo, tem uns truques que tem que usar, mas dá para fazer esse tipo de coisa. E aí ele tem uma série de otimizadores. E aí quando você usa os otimizadores, você fica um pouco menos suscetível ao fato de não ter ruído, né? Mas é o contrário do que a gente está falando. E do que a gente tem em termos de intuição, né? De que quando não tem ruído é melhor. Nesse caso, quando tem ruído, é o problema que o Bruno comentou. E, tipicamente, o que vocês viram nessas simulações aí são simulações feitas com relação sinal-ruído de... eu mostrei 40 dB, mas eu já fiz com 20, com 30. Com 20 dB de SNR já é mais difícil, porque é uma medição já considerada mais ou menos ruim, né? A partir do momento que a gente está ali na faixa dos 30, 40, a gente já está com medições bastante confiáveis, assim, pelo menos do ponto de vista da simulação, né? E mais ou menos o que a gente espera é nessa faixa de 40 a 50 dB de SNR, com bons sensores. Deixa eu só complementar uma coisa, Eric. O Márcio perguntou se já tem quem estude isso daí. Eu acho que só mencionar que existe toda uma área da matemática, né, que é a otimização convexa, que trabalha com isso, e aí fica a sugestão, se o Márcio tiver interesse, de olhar o livro do Boyd, que é um livro que está disponível online. Eu coloco logo aqui o link. Legal. E o livro do Boyd trata disso tudo. Dizer o seguinte, bom, se tudo correr bem aqui, o Augusto, que está aqui também, deve fazer umas medições, imagino no início do próximo ano, né? Aproveitando aqui um braço robótico que tem, vai dar certo, vai dar para então gerar dados, né? E inclusive aí dá para testar, né? Essas formas alternativas assim de fazer a inversão e tal. Mas o que eu ia falar para vocês, assim que a gente tiver aqui dados, né, experimentais, eventualmente vocês podem sugerir assim, olha, faz numa geometria assim ou de outra forma, né? Mas quando a gente tiver dados, a gente pode deixar disponível, né, para vocês aqui, para quem quiser trabalhar, né, de formas experimentar também de formas diferentes, eventualmente, né? Então, assim que a gente tiver dados, eu falo para vocês e aí vocês podem usar. Porque eu acho que o fato de ter o braço robótico, pelo que o Eric está falando, né, pode ser uma coisa que ajuda aí, né? Para você saber exatamente como que tá, em que ponto que você está medindo, né? O braço robótico sempre é uma boa, também queria um. Porque aí você consegue escanear o campo acústico com bastante controle. Só talvez para complementar, Márcio, a tua pergunta, né, uma das coisas também que se olha bastante são esses métodos de encontrar aqui o X, né, de otimização. São otimizações que promovem esparsidade, né, que no fim das contas, quando você tem um campo acústico que espacialmente tem uma fonte muito bem localizada, ou poucas fontes no teu campo acústico, você pode tentar procurar exatamente por essas fontes, né? O Bruno tem a Fernanda, que é uma aluna que está trabalhando nisso, né, com arranjo esférico, né? E aí são aplicações diferentes, né, desse processo de decomposição. E já tem outras coisas também, como
Elastic Net, por exemplo, que tenta fazer um compromisso entre esparsidade com essa coisa da norma L2, que é mais suave, né, na decomposição, mas tem uma série de opções, né? Essa aqui é uma das opções, talvez essa opção aqui seja a opção mais conhecida e mais usada, né? E dentro dessa opção tem uma série de opções para calcular o parâmetro de regularização. Esse parâmetro aqui, esse critério que eu usei do L-curve aqui, é o que eu estou acostumado, mas tem Generalized Cross-Validation, tem outros parâmetros outros métodos para estimar esse parâmetro ótimo aí. E você sabe que essa semana eu achei um artigo, até compartilhei com a Fernanda e com o Hugo, que faz isso usando redes neurais. Então, mais uma opção. Usar redes neurais para achar um parâmetro ótimo de regularização. Não, ele já faz a localização, a separação. Quer dizer, eu não li o artigo, eu só encaminhei para os alunos. Né? Então depois você encaminha para mim, que eu quero ver. Quero dar uma olhada. Eu ia várias das perguntas que eu fui anotando aqui, o pessoal já foi perguntando, foi respondendo. E aí eu queria mais uma provocação, seria, já que imagina que a gente tenha o braço mecânico e tem uma sonda PU, melhoraria fazer isso tudo usando sonda PU em vez de microfones? Ia ajudar em alguma coisa? Você não tem mais informação porque você mede o U, né? Porque, especialmente se você está considerando a onda plana ou onda esférica, a velocidade de partícula vem do gradiente da pressão, né? Mas, essencialmente, quando você resolve a equação da onda, você tem o mesmo termo de amplitude multiplicando a pressão e a velocidade de partícula, e o que muda, na verdade, é o ρ0 C0, um JK que está na frente, etc. Então, você não ganha mais informação no sentido de solução do problema inverso na hora de medir com sonda PU. O que você pode ganhar é no fato de que você tem um pouco mais você tem informações que dependem da direção, e aí se você quiser filtrar isso no espaço, né, porque a sonda PU, ela é direcional, ela tem uma direcionalidade em formato de figura de 8. Então, se você quiser filtrar um pouco o que está chegando do lado, você talvez possa usar a sonda PU nesse sentido, né? E eles têm alguma coisa feita lá na DTU sobre isso, usando sonda PU para fazer holografia, né? Acho que a tese de doutorado até do Efrem foi sobre isso, e foi orientado lá pelo Finn Jacobsen, e foi exatamente sobre essa parte, mas eu não acho que é uma coisa que eles tenham dado sequência e investido. Eu acho que no final das contas estão preferindo, só para contar por dentro dos bastidores, né? Eles estão olhando, por exemplo, para esses métodos que usam microfone, muito. Eu não vi nenhum trabalho lá que esteja usando sonda PU, né, nem em salas, nem em materiais, etc. O único que fez alguma coisa nesse sentido recentemente foi o Antoine, que fez um desses trabalhos de medição de espalhamento, mas ele usou aquele scan and paint da Microflon para medir em volta de um difusor e estimar quantidades no campo distante. Outros métodos que eles estão usando lá usar laser, por exemplo, para medir bem perto de superfície rígida, né, a variação de densidade do ar, e com isso ter uma estimativa espacial, né, e aí usar esses métodos de decomposição e reconstrução para reconstituir características do campo acústico. Tipicamente, com o microfone, você consegue cobrir uma faixa de baixa frequência, porque você não vai conseguir escanear pontos muito perto um do outro, e com o laser você consegue cobrir uma faixa de alta frequência. Né? E aí são lasers, que eu estou falando de lasers bem complicados, né? Lasers que vão medir, vão escanear o negócio em a sala, por exemplo, uma região da sala em 3 dimensões. Mas vai escanear exatamente o quê? Você tem um... eu consigo... laser. Não é um vibrômetro. Vai me faltar os detalhes, tá? Mas basicamente você tem um fenômeno de refração da luz
quando ela atravessa meios de densidade diferente, né? Lembrei, foi a apresentação do Efren lá no ICA, né? Isso, foi uma das apresentações do Efren no ICA. O Efren tem um aluno de doutorado trabalhando nisso, né? E o que acontece é um efeito optoacústico, né? Você tem com a onda sonora incidindo e o laser passando pela onda sonora, esse laser passa por regiões de compressão, de rarefação, e aí ele consegue ler uma região do espaço ali, né? Ele devolve pro teu vibrômetro laser a reflexão, né, dessa onda, a difração dessa onda, por exemplo, numa superfície que ele está tentando incidir. Mas a superfície em si não está vibrando, né? A superfície é rígida. Isso é uma pressuposição até do método, né? Está medindo uma superfície que é rígida, só que a onda perto da superfície muda a refração do laser, e aí quando ele lê a reflexão, ele está descontando, ou levando em conta essa refração da onda, e aí tendo uma medição espacial ali perto da superfície que ele está medindo. Tá. Lembrei disso. Mas aí já são cenas dos próximos capítulos, né? Quando a gente chegar lá, eles já vão estar usando sei lá o quê. A gente ainda está um pouco longe disso. O Túlio fez uma pergunta aqui, Eric. No chat. O que você tem planejado aí como a partir de agora? Quais são os próximos caminhos? Qual que é o caminho a seguir daqui para frente? A gente tem um caminho a seguir agora, é tentar formular uma publicação sobre essa parte que envolva essa parte de onda evanescente. Então, isso está nos nossos planos agora, mas eu não sei honestamente quanto tempo isso vai levar, porque a gente ainda não tem o paper bem formulado. Se ele vai requerer ensaios experimentais, então a gente vai ter que achar um jeito de alguém fazer por lá. Mas essa seria uma primeira etapa. E outras coisas que a gente planeja fazer é mover-se um pouco na direção da medição de difusor. E aí, talvez, eu não sei, eu tô hesitante em fazer a simulação dessa medição do difusor, porque eu tô com medo de dar completamente errado e de ficar muito triste. Mas eu acho que agora, até para colocar um pouco para fora do meu sistema, assim, essas coisas, acho que seria legal tentar procurar algum artigo procurar escrever algum artigo, né, até para poder, sabe, quando você escreve, você acaba sendo obrigado a Pensar no assunto. A pensar no assunto, a formular bem suas ideias, a colocá-las dentro de um quadradinho, que seja um quadradinho seguro para as conclusões que você quer tirar, né? Então a ideia é essa, por enquanto. Massa. E aí tem dentro das consequências, né, Bruno, talvez tenha esse fato de que, essa conclusão de que usar onda evanescente ajuda a gente a reconstruir o campo acústico na superfície de um jeito. Aí volta naquela tua primeira pergunta, né, que é, qual que é a vantagem, então, disso em relação à sonda PU, né? Na sonda PU, a gente tem um pouco mais de sensibilidade ao fato de que a amostra é finita, e aí a gente acaba enxergando esses efeitos na medição. Tipicamente, o que acontece? A gente tem uma absorção do material, que tem aquela curva ali de referência, que é bem suave, e quando a gente mede, a gente enxerga uma série de oscilações em torno dessa curva. E quanto maior é a amostra, menos oscilação a gente enxerga, e quanto menor a amostra, mais oscilação e mais espaçadas elas aparecem, né? Acho que você já mediu in situ, você sabe o que eu estou falando. Com os arranjos, você tem um pouco menos de sensibilidade a esse fenômeno, porque você tem uma distribuição de sensor no espaço, que capta essa informação, e embora eles estejam captando informações do fenômeno de difração, tem duas coisas, né? Um pouco os sensores estão distribuídos no espaço, então, ora você tem mais sensibilidade, ora menos sensibilidade ao fenômeno de difração, e em parte você usa a informação para reconstruir num grid de pontos. A gente nunca reconstrói em um ponto só, a gente tira uma média espacial da reconstrução, até para eliminar efeitos de ruído e coisas do tipo. E isso tem um efeito suavizador na curva, né? Então isso é vantagem do arranjo.
E a onda evanescente ainda traz a vantagem de adicionar mais informação ainda e aí suavizar ainda mais e eliminar um pouco esses efeitos de tamanho da amostra. Né? Essa parte da onda evanescente, eu entrei nessa seara quando, junto com o Martin Polo, a gente estava olhando como alterar HRTFs com a distância, né? Criar HRTFs de campo próximo. E aí a gente olhava em ondas evanescentes esféricas. Uhum. E era bastante importante. Quer dizer, sem elas, você não tinha nada. Sem elas, você tinha só HRTFs de campo distante. Uhum. Precisava delas para criar as HRTFs de campo próximo. Sim. Então, assumo que aqui é a mesma coisa. Você tem uma situação de campo próximo ali com a descontinuidade que só vai ser descrita usando as ondas evanescentes. Uhum. Ondas evanescentes. Tem uma pergunta aqui do Guto no chat também. Se eu mostrei só material poroso, né, nas simulações. Eu pergunto se tem alguma restrição para medir ressonadores. Eu acho que, eu não sei, eu nunca simulei ou medir qualquer coisa do tipo. O que eu posso dizer é que é um pouco mais difícil medir material que tem baixa absorção ou numa faixa de frequência que tem baixa absorção. E eu imagino que devido ao tamanho, dependendo do array que você usa, se o array for pequeno, se o array for fino demais, etc., você vai ter problemas na hora de medir baixíssimas frequências. Né? Daí eu não tenho tanta experiência com isso, mas eu imagino que essas seriam as limitações. Limitação teórica não tem, talvez seja mais essas limitações práticas mesmo. Bom, chegamos já às 3h30. Paulo também tem uma outra pergunta. Vamos ver o que o Paulo está falando. O Paulo tá comentando sobre a limitação do modelo bem localmente reativo atual, né? Ele simula um material localmente reativo, com impedância de superfície, e a ideia também é tentar integrar um pouco o que o Paulo fez no pós-doc dele para simular amostras que são tanto finitas quanto não localmente reativas, né? E aí tem um cenário de medição de absorção mais completo ainda, né? Até o efeito da borda, de fato, da amostra, né? Porque tipicamente a gente coloca a amostra em cima da parede ou em cima do chão e ela tem uma pequena borda, né? E isso muda um pouco a absorção, muda um pouco o fenômeno de difração que a gente mede. Então, a ideia é tentar incluir nas simulações um pouco esse tipo de efeito. Para a gente não se estender muito mais, né, 3h30, acho que é um bom horário para a gente concluir, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer todo mundo que ficou presente até o momento, que participou. Tivemos baixíssima perda de participantes durante o período, então, Eric, você, apesar de você não achar, você consegue cativar o pessoal. O carisma de um físico do século XVII. E reforçar aquela proposta do início, né, de nós fazermos esse encontro mensalmente e começar a mais gente. Eu tô dentro. Acho que é uma ideia bem legal, tentar aproximar as instituições, né, cortar um pouco as distâncias e a gente conhecer o que o colega está fazendo, o que a gente pode ajudar, contribuir, etc. Acho que vai ser bem legal. O caminho para avançar, né? Acho que seria legal se todo mundo pudesse abrir a câmera. E a gente faz um print screen aí. Eu tô sem a câmera. Márcio. Agora, você não cortou o cabelo, Márcio. Eu não sei como colocar. Cadê o Paulo Marés? Eu não vi que ele estava aí. Não tem jeito de colocar todo mundo na imagem? Eu não sei daí. Eu nunca fiz isso. Tem que clicar nos 3 pontinhos e mudar a densidade do mosaico. Engraçado, eu não tô vendo o Paulo aqui. Virar layout. Mosaico. Eu não sei se eu tenho esse controle aqui. Acho que o Bruno tem. Já.
Eu acho que cada um no seu computador, né? Todo mundo tem. É. Ah, tá bom, mas Ah, muito bem. então vamos lá. Todo mundo sorrindo que eu vou fazer o print screen aqui. Eu sem câmera. Ei, Olha o Christian também, pô. Ó, galera. Vamos ver quando vai ser presencial, né? Ah, no FIA, hein? Pois é, se tiver vacina. Ou se todo mundo já tivesse recuperado, né? Pegou o Covid, recuperou. Bom, pessoal, acho que era isso. A gente se vê então daqui a um mês. Muito obrigado aí pela participação toda. Pô, obrigado a você, Bruno, e o Obrigado. Eric aí. Obrigado, Bruno, pelo convite Obrigado de pelo novo. convite aí. Obrigado pelo convite, gente. Valeu. Uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom. Obrigado. Tchau.